A produção do professor Egon Schaden é uma produção muito vasta, né? Ele contou com as circunstâncias do tempo em que ele viveu, né? Quer dizer, ele nasceu aqui em São Bonifácio, né? Uma família de origem alemã, então já começou conhecendo duas línguas, né? Português e alemão. Se o alemão talvez não ajudasse muito aqui no interior, né? Foi muito importante para ele para começar os seus estudos universitários e depois ir logo para o exterior. Você vê o poder que o estudo tem, né? Que uma pessoa naquela época, tem que imaginar, São Bonifácio hoje é uma cidade pequena, bonita, agradável, organizada, mas a gente tem que imaginar o que era isso aqui há 50, 60 anos atrás. Então um garoto, né, que tinha muito pouca perspectiva, provavelmente assim, para se desenvolver como um grande cientista, ele tem a felicidade de ser levado para Florianópolis, né, e aproveitou todas as oportunidades. Eu parto desta cidade levando comigo 3 encantamentos. Em primeiro lugar, eu fiquei extremamente encantado com essa bela pequena cidade, né, incrustada num conjunto de magníficas montanhas. Em segundo lugar, o acolhimento deste povo, né, que nos brindou, inclusive, com belos espetáculos artísticos. E, em terceiro lugar, eu descobri, né, a figura de Francisco Schaden, que eu sabia muito pouco a respeito dele, né, e entendo, então, porque existiu Egon Schaden. Quer dizer, foi o pai que deu um impulso inicial, fazendo um sacrifício de mandar um filho tão jovem para uma cidade distante. Eu acho que dá para entender por que o Egon Schaden foi bem sucedido na vida a partir desse impulso. Dedicava suas horas vagas ao trabalho intelectual e tinha um gosto especial pelo estudo de idiomas. Ilustre conhecedor de várias línguas indígenas, escreveu uma gramática e um dicionário tupi, um dicionário da língua dos índios Xoclen, e realizou vários estudos relativos ao idioma caingangue. De quem Tony está falando? Tony está falando de Francisco Schaden. Ele que fez os primeiros relatos sobre os guaranis aqui da região e que tem até um papel político importante. O Francisco mediou alguns conflitos. O meu avô foi chamado para apaziguar, então, um conflito entre índios e colonos. E quando chegou lá, só encontrou os índios, todos mortos e sem orelhas. Porque as orelhas os outros, os bugreiros, tinham levado para mostrar aos que lhes tinham dado a incumbência que tinham matado os índios. Isso foi uma coisa que marcou profundamente o meu pai. E eu tenho certeza que foi por causa disso que ele acatou a antropologia. Eu diria que o Schaden, nem na Universidade de São Paulo, montou uma cadeira, formou realmente um núcleo de reflexão, de aulas, e de interesse pela antropologia e pôs, vamos dizer, a antropologia dentro de um quadro assim de respeitabilidade acadêmica que até então ela era tida como tal. Grande professor, excepcional professor, de uma clareza translúcida, uma expressão muito desataviada, muito simples e muito elegante. O catedrático na Universidade de São Paulo era uma pessoa extremamente formal e que a gente tinha assim, um grande respeito. Então a minha relação com ele era quase assim de um discípulo para com o professor. Quando eu vi o Schaden, ele entrou assim ele era um homem muito elegante, magro, vestindo um avental branco, como era costume da época, sentou, não falou nada com ninguém, pegou o cachimbo, botou fumo, acendeu, jogou a fumaça para cima. Quando a fumaça se desfez um pouco, aí ele voltou para a classe e falou, se apresentou. Então o Schaden criava um suspense em classe.
A gente lembra, né, dos nossos tiramãe, dos nossos mais velhos na nossa aldeia, que eles são os que transmitem o nosso conhecimento, a nossa sabedoria para as novas gerações, né? Então a gente fica muito feliz de estar aqui também. Ele, como segundo branco, recebeu um nome guarani. O primeiro foi o alemão Kurt Nimwendaju, Kurt Unkel Nimwendaju. E ele é Gonçalves Avanhamundajá. Schade contribui com seu texto para a recuperação da história da etnologia brasileira na primeira metade do século XX, a partir do final do século anterior. Muito critiquei até hoje, enquanto professor indígena. São quase 16 anos de magistério que eu trabalho com educação escolar indígena. Muito critiquei a colonização e o trabalho dos pacificadores. Mas vejo hoje que o trabalho dos antropólogos foi de grande valia. Garantiu que a nossa sobrevivência, que a nossa história tivesse sido garantida nos anais da história. Ele deixou pelo menos 3 livros fundamentais, que é Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, a Aculturação e a Mitologia Heróica dos Índios Brasileiros. Além de muitos artigos. Agora ele viajou o mundo todo, né? E dava aula em muitos países. Nossa infância foi um período que ele viajou muito, que ele deu muitos cursos, muitas palestras fora, né? E às vezes por períodos longos, né? Então o contato que a gente tinha com ele, naquela época não tinha os meios que tem hoje, né? Era a correspondência normal. Ele se concentrava no seu trabalho, na sua escrivaninha, e raramente falava desse trabalho. O Schade era um homem bilíngue entre 2 culturas. É claro que o que faz a graça do Brasil é isso, é que são todos brasileiros, mas o descendente italiano tem um toque próprio, o descendente português tem um toque próprio, o descendente alemão tem um toque próprio. Isso é que faz a sinfonia brasileira. Quem pode ser entendido como imigrante alemão? Porque se a Alemanha é de 1870, 71 com Bismarck, e se a colônia de São Bonifácio já foi fundada antes, então, é ou não é alemão? É aquilo que nós falamos mesmo um pouco. Alemão é todo aquele que fazia uso do idioma alemão, independentemente do país que ele tenha vindo. Portanto, alguém que tenha vindo da Áustria, da Suíça, ou de Luxemburgo, ou de um outro país vizinho, que falasse alemão, em termos estatísticos, ele é computado como sendo alemão. De modo que eu acho o Brasil muito positivo por causa disso, porque o Brasil é plural. E esse Brasil novo foi o Brasil da imigração. De modo que o Schade está nisso. Quer dizer, o Schade é um brasileiro como eu, como qualquer outro, só que é um brasileiro novo. Pelo lado da mãe, não. Pelo lado da mãe, ele é já muito antigo. Mas pelo pai é novo. Não? Mas aí todos são bem diferentes e todos somos brasileiros. Minha mãe veio da Alemanha muito pequena e se ambientou muito assim ao Brasil. Ela era também bastante brasileira já, acredito. Ela não gostava do frio. Quando ela veio para cá, eles tinham uma vida bastante difícil na Alemanha. E eu acho que isso tudo ficou na memória dela, né? E aqui ela se sentia muito bem, ela gostava do calor, ela gostava da comida, ela gostava das pessoas.
A família, grande parte da família dela já estava por aqui, então acho que a vida dela estava feita aqui, ela não tinha nenhuma intenção de mudar isso. Tanto é que ela se naturalizou brasileira depois de um tempo. Tanto assim, quando ele foi convidado para ir foi escolhido professor para assumir a cadeira de Bonn, que ele deixou a universidade para isso, ele falou, não queria não. Eu disse, mas por que, dona Margarete? Ele falou, porque lá não tem a verdura que tem aqui, não tem a fruta que tem aqui. Ela era uma dona de casa mesmo. Existiu mesmo esse fato de ele se aposentou aqui e foi convidado para ser professor vitalício na Universidade de Bonn. E a minha mãe, de maneira alguma, concordou com isso. E ficou claro para ele que teria que optar entre ir ou continuar com a família. E ele não titubeou e continuou ao lado da minha mãe. Ficou aqui no Brasil. Ele vinha todo ano para cá para ver o pai, como é que estava o pai, como é que estava a família, e voltava. Claro, agora é fácil, né? Naquela época era muito difícil, né? E eu lembro de um momento muito triste, quando ele recebeu a notícia da morte do pai. Ele ficou sem saber o que falar. Isso foi no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, quando ele recebeu esse telefonema. E ele ficou sem saber o que falar. Imediatamente partiu para ver a mãe dele aqui, para ver como é que estavam as coisas aqui. Ele tinha uma afeição muito grande pelo seu pai. Não? Era divertido, era muito humano nesse sentido. Era muito humano. Tinha alguma ideia assim, um pouco fixa, os meus papéis, quando a gente for levado fora com os pés para frente, dizendo já, depois de morrer, então, eu quero que toda essa documentação seja queimada. Parece que uma parte, a sua mulher, então, a dona Greta, queimou, porque ele insistia tanto que tinha que ser queimada. Mas as notas de campo, isso sim, foi preservado. Se eu tivesse que refazer, recomeçar, eu acho que sairiam coisas inteiramente diferentes em todas as pesquisas que eu fiz. Inteiramente diferentes. Pesquisa sobre os Guarani, pesquisa em geral sobre a aculturação de índios e também de imigrantes, etc. Pesquisas que eu fiz no Alto Xingu, tudo sairia, pesquisas que eu fiz no Rio Negro, tudo sairia diferente. Por sinal, que a maior parte do material que eu colhi, eu não publiquei e não vai ser publicado. Por que não? Porque não podemos tentar. Não vai ser publicada porque eu acho que deveria ser revisto isto in loco. Também, nas notas de campo, se vê as próprias limitações. Por exemplo, se um índio ler as notas de campo do Jade, suponhamos que essas notas chegam aqui, parece que sim, vão chegar. Então, se as lê um antropólogo, o antropólogo mais ou menos, bom, já está acostumado mas o índio provavelmente vai dar risada em segundo que coisas, né? Mas como enganar a ele, os meus parentes? Né? Como o contrário? Né? Mas como ele não viu que isso não era assim? O realce de problema seria outro, o destaque de problema seria outro. A ênfase seria dada a outros aspectos. A outros aspectos, não é? E com menos, como é que se diz, com menos tendência para conclusões gerais do que para interpretações específicas. Ele achava que as coisas se desatualizavam e que as coisas que ele às vezes anotava como uma anotação de momento, de improviso, talvez não tivessem tão corretas como elas teriam que ser. E que se ele não tivesse como repensar aquilo, talvez não tivesse certo, não tivesse correto, não tivesse o valor que deveria ter. Intelectualmente, né? Cientificamente, né? Ter índio é uma fonte de riqueza. Se não tivéssemos, teríamos que inventá-lo. É um modo de vida que não está
nesta sobrepassão. Que se diga aos jovens que não estejam só pensando em necessidade de inovações. Muitas vezes é importante voltar aos velhos, às velhas obras, onde se encontra, numa terminologia diferente, pontos de partida diferentes, onde se encontram coisas que hoje parecem estar descobrindo. Ora, mas isso foi escrito no princípio do século, foi escrito no século passado, hoje estamos com outros problemas na cabeça. No fundo, não estão. Na medida em que se trata de ciência antropológica, que é de querer compreender a natureza humana, são os mesmos problemas. E não adianta querer redescobrir o que já foi descoberto. Tornar a ler as fontes. Os relatos e as interpretações de trabalho dos velhos viajantes, dos velhos pesquisadores, apesar de todas as falhas que tinham por causa de certa visão limitada em tal ou qual bitola teórica, não é? É o que eu costumo chamar de antropologia do vovô. E o interessante é que há muita gente dos jovens hoje em dia que está percebendo que a antropologia do vovô ainda tem coisa que dizer.